pessoal, vamos avançar para o Amiga, último vídeo aqui que a gente vai repercutir, ó. Professor José, de agora final de tarde, ó. Importante figura do bolsonarismo preso, ó. Quem e a será? Polícia Federal continua a trabalhar sem dar descanso para criminosos que habitam a vida política aqui no Brasil. E hoje, mais cedo, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu mais uma dessas figuras graúdas. No caso, mais um bolsonarista conectado ao governador bolsonarista do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro. É impressionante. Como é que alguém pega R$ 1 bilhão dos servidores públicos aposentados do Rio de Janeiro e coloca no banco podre depois de ter sido avisado que isso estava acontecendo, né? Obviamente, isso não aconteceu por um mero descuido, né? Qualquer pessoa será capaz de intuir nessa direção. Portanto, essa criatura terá muitos problemas e ele vai ter que fazer uma delação premiada que certamente vai cair no colo do governador Cláudio Castro, porque esse tipo de indicação, ninguém indica uma pessoa para gerenciar mais de R$ 9 bilhões apenas pelos belos olhos da criatura. Ele certamente não escolheu nenhum adversário político para fazer esse tipo de indicação. Algumas pessoas do campo político dizem que essa figura também é ligada, o preso de hoje, ao Antônio Rueda, essa figura misteriosa na vida política aqui no Brasil, que montou uma empresa política, o partido político que ele é o presidente, e que toda hora está envolvido em algum tipo de falcatrua, e obviamente todas elas têm uma conexão ali com o universo do Bolsonaro, do bolsonarismo. Bom, mas isso só acontece em países como o nosso quando uma grande parcela da sociedade está desavisada. Quando nós temos aqui muitos analfabetos políticos, pessoas que não se importam em observar exatamente o que acontece na realidade política. E aí elas caem nas lábias de estelionatários políticos. Não é o caso aqui da turma do nosso chat, da Voz Trabalhadora, né? Chega deixando a curtida, galera. Comentem no chat, digam de que cidade estão assistindo, ó. E quem puder, quem tiver condições, torne-se membro do canal. Ajuda bastante o nosso trabalho a partir de R$ 1,99 por mês. E nós aqui combatemos esses estelionatários e hoje nós vamos jogar luzes sobre mais alguns que estão prejudicando o povo e estão assumindo que prejudicam o povo, achando que o povo, enfim, acreditando, né, apostando que o analfabetismo político será vitorioso para garantir a essas pessoas mais futuro político. Pois bem, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trarei aqui algumas cenas, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Galera, eu pedi para vocês, ó, tá passando aqui embaixo a campanha de solidariedade a Cuba. Auxílios em dinheiro através desse Pix aqui, ó, que é o CNPJ da Câmara Empresarial Brasil-Cuba, tá? Eu fiz um depósito já hoje. Toda a monetização da Voz Trabalhadora nesse mês de fevereiro agora, os Pix que entrarem também na nossa chave Pix, mas eu quero que vocês façam, quem puder fazer Pix, faz direto ali na chave desse CNPJ que está passando aqui, que vai direto para a Câmara Empresarial Brasil-Cuba, que está gerenciando essas ajudas aí para Cuba. Cuba está vivendo um momento muito difícil, tá, pessoal? Mas assim, novos membros do canal, quem deixar sticker, quem deixar pingos, quem fizer Pix na nossa conta também, o nosso Apoia-se, que está aqui o QR Code aqui em cima, ó, tudo nós vamos destinar para Cuba esse mês, tá, pessoal? Vamos ajudar Cuba aí. Essa criatura, né? PF e PRF prendem ex-presidente do Rio Previdência. No dia 23 de janeiro, Davis Marcon Antunes renunciou ao cargo de presidente após uma operação da Polícia Federal, que apura fraudes no fundo de servidores do Rio de Janeiro. As investigações envolvem investimentos no Banco Master. O G1 tenta contato com a defesa de Davis. Olha só, e não foi só o Rio Previdência, não. A Companhia de Águas aqui do Rio de Janeiro também fez um aporte de mais de 300 milhões de reais. Então teve um direcionamento político, teve Opa, não sabia dessa da Companhia de Águas, hein? a mão política, os pés políticos do governador Cláudio Castro, que é essa figura que não teve escrúpulos de praticar uma chacina eleitoral. Porque a quantidade de mortos que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro teve o firme propósito, o único propósito de catapultá-lo eleitoralmente. E isso teve resultados, de fato. Muitas pessoas do universo político, né, atestam isso, que ele fez um cálculo para que isso acontecesse, porque a violência no Rio de Janeiro não diminuiu, a comunidade continua com uma série de problemas, continua também tendo violência na cidade, violência no Brasil inteiro, enfim, foi uma coisa totalmente mal intencionada.
E aí a gente vê, quando nós observamos esses personagens, como algumas pessoas já intuíram como era importante combater essas criaturas, esclarecer a sociedade, para que nós não tivéssemos uma figura chamada o analfabeto político. Bertold Brecht, em 1956, na Alemanha, vendo tudo que tinha acontecido na Alemanha, como o povo tinha sido induzido a erros, o povo acreditou no seu mito da época, e o povo acabou entrando numa guerra, numa aventura absolutamente terrível para a humanidade, mas isso tinha algumas causas. Então ele escreveu O Analfabeto Político. Disse Bertold Brecht, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Então, gente, isso vai se reproduzindo nas sociedades onde há um desconhecimento, né, uma ignorância de como operam criaturas no universo da política. Tem fatos muito importantes que estão acontecendo junto com a repressão nesse universo bolsonarista, esse mundo cão, que são realizações que estão sendo entregues para o povo brasileiro. Já começaram a ser pagos os primeiros lotes de contra-cheques, né, de pessoas que receberam o salário do mês de janeiro. Eu vi o Haddad publicou um vídeo nas redes aí, que eu vi o título, a capa, assim, já viu o seu contra-cheque? Né? Porque o contra-cheque desse mês, além da isenção do imposto de renda, que eu acho que é o que o professor José vai falar, também a turma que ganha o salário mínimo, né? A turma do INSS, os segurados e beneficiários do INSS, né? Mais de 35 milhões de beneficiários o INSS tem, né? É uma coisa linda, né? Mas os que ganham um salário mínimo e os trabalhadores que ganham um salário mínimo também agora no começo de fevereiro estão recebendo já o salário mínimo com um aumento real, né? E aquelas pessoas que recebem até R$ 5.000 já não tiveram desconto de imposto de renda. Infelizmente, o governo não está jogando peso nessa comunicação, não está lembrando as pessoas que isso está acontecendo. Alguns analistas acham que isso já terá impacto nas próximas pesquisas eleitorais. Eu só acredito que a pesquisa eleitoral terá algum tipo de movimentação significativa se essa parcela da sociedade for bem informada e mesmo aqueles que não estão sendo beneficiados diretamente souberem que está acontecendo exatamente isso. Porque a maioria vai ver que não veio desconto, que veio mais dinheiro no salário, mas não vai dizer, que legal, meu patrão me pagou mais, alguma coisa desse tipo, né? Então, o professor José está dizendo, eu vi o Haddad fazer uma publicação, mas isso aqui tem que ser uma comunicação maciça. Tem que pegar a rádio, cadeia de rádio e televisão. O Haddad tem que vir em cadeia de rádio e televisão, ficar 5 minutos falando sobre isso, né? Trazendo dados ali, os valores de quem ganhava 3 mil está com tanto a mais no contra-cheque. Tem que ser assim, gente, né? João Carlos Meller, obrigado, camarada. Se tornou membro e deixou um pinguisto, um grande pingo de 5 pila aqui, ó. O Tchê, lá de Santa Teresa, Rio de Janeiro, ó, grande presença. O Lula presidente 26, diz o Vinícius, ó, grande presença também. Com a voz trabalhadora no campo e na cidade, diz o João Carlos Meller, ó. Falo de Lajeado, Rio Grande. Chinchado, abraço, Portinho, grande abraço, meu camarada. A Luciane Lupe está em Petrópolis, Rio de Janeiro, obrigado pela presença. Excelente live, Hermínio Xavier, GGNCL, Portal do José. Só fonte boa, aqui é só papa fina, gente. Hermínio, é só papa fina aqui. Aqui não tem essas tretas. Gente, o que eu tô vendo de treta na internet é um canal xingando o outro, e aí o outro vai para a direita e fala mal da mulher, e aí a mulher vem e desmascara ele, e aí ele vira bolsonarista, era da esquerda, vira bolsonarista. Com todo respeito, esses caras aí, tem que parar de seguir esses canais, gente.
que esses canais não acrescentam nada, nada. Agora eu vi que criaram um canal só para falar mal do outro canal. 100% dos vídeos desse canal é falando mal do outro canal. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. A gente tem que trazer conhecimento, a gente tem que trazer notícias, informações, repercutir as notícias, debater as notícias, o que cada um acha, fazer análise crítica. É para isso que tem que servir os nossos espaços, gente, para fortalecer a análise crítica, sabe? Aí fica um canal com treta com o outro, porque o fulaninho é mais forte que o outro, faz musculação e se exibe. Ah, não, por favor, gente, por favor. Poxa, Renda, sabe quantos brasilienses já estão isentos? Então, os jornais locais estão fazendo matérias sobre o impacto dessa isenção nos servidores, nas pessoas, nos trabalhadores, profissionais, enfim, que atuam na economia, né, de um modo em geral. Mais cedo também eu vi esse vídeo aqui, que eu achei muito interessante. É um vídeo que tem mais de 15 minutos. Mas esse mole outra vez. Mas eu queria mostrar para vocês apenas um trecho aqui, que mostra que do analfabeto político nascem também outras criaturas muito terríveis, que são os desumanos. E aí, nesse podcast aqui, que eu vi mais uma vez o pastor Caio Fábio, ele fez uma avaliação aqui que desmontou os dois entrevistadores bolsonaristas. E você, pela fala do entrevistador, você percebe como o Caio Fábio tem a mesma dificuldade que você tem, que eu tenho, de conversar com essas pessoas que foram sequestradas mentalmente, né? Que estão com problemas psiquiátricos, mas ainda não perceberam que estão com problemas psiquiátricos. Vejam só essa parte desse debate. Pastor, eu vi uma matéria na Veja que o senhor publicou hoje, o pastor que combateu o bolsonarismo. Isso foi a Veja que botou, não fui eu que escrevi. O senhor é tido como anti-Bolsonaro. Eu enfrentei o Bolsonaro desde 1983, quando ele começou a querer se candidatar no Rio de Janeiro, e eu sabia quem ele era. Ele era o cara que tinha tentado colocar fogo no quartel. Mas o Bolsonaro é pior do que o Lula? Mas infinitamente pior. O Lula é humano. O Bolsonaro é desumano. Você tem comparação entre um ente humano e um desumano? Não, eu não entendo que agora, eu não entendo esse lado de um humano e outro desumano. Acho que ambos têm erros e acertos. Agora, mas o ponto de vista... O Lula tem um plano de governo. Você não pode negar que de janeiro para cá o governo tem começo, meio e fim, do Haddad para baixo. Tem tido começo, meio e fim. Está todo mundo extremamente feliz com o que voltou a acontecer nas periferias do país, para os pobres e tudo. Isso aí é mais uma sensação de alegria do que uma alegria própria. Porque... Vocês viram só a dificuldade do pastor conversar com um cara que tá transmitindo uma ignorância, uma coisa pré-existente nele, né? É uma barreira. Só que ele está tentando mostrar que não tem essa barreira. Porque olha só, a economia melhorou. Mas não foi uma atuação nenhuma do governo. Não faz mal, foi neste governo. A economia melhorou, mas não foi nada do governo, né? É impressionante. Por que não foi no outro? É uma pergunta muito simples. E por que no outro é que a gente perdeu tudo que tinha conquistado? Então, política mundial também é feita de respeitabilidade. Também é feita de aceitabilidade. Mas, por exemplo, o pessoal fala do preço. O Lula comunica muito bem com essa camada social mais humilde. Que agora o povo voltou a comer, as coisas estão mais baratas, mas assim, a atuação do governo federal para que isso aconteça é zero, é nenhuma. Não foi feito nada. Por que você está dizendo isso? Você trabalha lá? Não, mas eu estudo, eu acompanho. Amigos, senadores, deputados federais, eu tenho todo mundo aí de amigo. E estou vendo progressos extraordinários melhorando. Meu mas Deus, qual que foi a atuação do governo, por exemplo? O Ministério da Saúde estava liquidado. Ministério da Educação estava liquidado. Você não consegue enxergar isso? Mas não, de forma nenhuma. Assim, qual... Então fica difícil, né? Fica difícil. Gente, é a expressão daquilo que você depara toda hora, até na sua família, pessoas perto da gente, né? Investigação sobre joia saudita. É muito difícil, né? Conversar com um bolsonarista, né? O professor José está trazendo um tema aqui que é interessante. Não tem como, é negacionismo. Como é que tu conversa com um negacionista? Se tudo que tu fala, tu traz dados, né? Traz dados. A economia melhorou.
A inflação é a menor nos últimos 4 anos. Esse ano foi 40,70. Mas não foi. O governo Lula não fez nada para isso. Não, então quem é que fez? PIB cresceu 3%, em média, nos últimos 3 anos. Mas não foi o governo Lula. Não foi tal. O salário mínimo aumentou acima da inflação nos últimos 3 anos. Mas não foi o governo Lula. O trabalhador que ganha até 5 mil reais não paga mais imposto de renda. Mas não foi o governo Lula. Tu, sabe? Como é que tu vai conversar com gente assim? É um desafio, né? É um desafio, assim, impressionante, né? José Jolson da Silva, grande presença. Janete, querida. Ana Maria Silva. Regina Henrique. O pessoal em peso aqui no chat, ó. Sidney Cripa, Dali CCCP. Curte, comenta, compartilha e pinga no chat, diz a Maria Cristina. Façam pingos aí, pessoal. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Bolsonaro empaca e parte pode prescrever em outubro. Então o jornal hoje fez até um alerta, né? Alô, senhor Paulo Gonet, o senhor está com esse processo aí, né? O senhor tem que tocar essa coisa para frente, né? Porque o Bolsonaro está na cadeia agora, que os outros crimes dele não devem ser investigados, não devem ser finalizados, né? E não devem ser responsabilizados também, né? Então, estamos atentos aqui, farei aqui uma análise sobre o que está acontecendo, tentarei ter informações lá na PGR para a gente fazer também as nossas peças aqui, as nossas representações, né? Alô, senhor Paulo Gonet, quero puxar esse coro aqui, ó. Esse das joias está prescrevendo, a gente trouxe antes aqui o pessoal do ICL falando, né? Tem a da CPI da Covid, tem a do Sérgio Moro e da Lava Jato, e tem outros inquéritos. O Nicolas, com a segunda vez a fake news do Pix, fazendo meme, querendo que o presidente da República seja sequestrado. Alô, senhor Paulo Gonet. Muita gente não acredita que isso funciona, mas não sou só eu que estou fazendo representação, outras pessoas estão fazendo também. Então a gente ajuda, né? A gente faz a nossa parte. Mais cedo eu mostrei para vocês deputados que votaram contra a MP do Gás do Povo. Gente, é um negócio nojento o que esses caras são capazes de fazer. Todos eles de direita e de extrema direita, Partido Novo e do PL. E o Nicolas Ferreira votou contra também. E é o seguinte, foi questionado por que ele votou contra, e ele deu entrevista aqui para o Correio Brasiliense. É óbvio que votei contra o Gás do Povo, né? E aí é o seguinte, fui ver a publicação dele. Óbvio que votei contra o projeto Gás do Povo do Lula, porque sou a favor do gás dos brasileiros. É mesmo, é? Por que não teve isso no governo Bolsonaro? Que deu ali um plus, deu mais uma graninha a mais para uma parcela muito menor, dinheiro esse que era depositado lá junto com o Bolsa Família. Um programa que já existe e que o Lula quer complicar. O Lula quer complicar, né? Ele quer passar de 3 milhões de beneficiários que recebem o dinheiro para 15 milhões de brasileiros. Ele quer complicar, né? Bom, antes o auxílio caía direto na conta da mãe de família. Ela decidia onde comprar. Agora o Lula quer te obrigar a buscar o seu gás em revendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você terá esse benefício. Isso é uma lei, senhor Nicolas, isso é um projeto de Estado que vai atender as pessoas que estão dentro do CAD único. Enfim, sem autonomia e sem liberdade, que no final deixará seu gás mais caro. Se a pessoa está recebendo o gás de graça, como é que o gás vai ficar mais caro, Nicolas? Vai ficar mais caro para quem? Bom... Não, é importante lembrar aqui, né? Gás mais caro, governo Bolsonaro, 150 o botijão de gás. 150, no governo Lula baixou para 100, chegou a estar 90 e poucos, hein? E dá para baixar mais, hein? Mais caro e com finalidade de manter as pessoas presas para ter seu voto dela nas eleições. E o povo sabe disso, e não custa perguntar. Se a pobreza caiu, como o Lula diz, por que 50 milhões de brasileiros ainda dependem do gás gratuito para cozinhar? Gente, são os argumentos sempre falaciosos, sempre partindo de premissas. É claro que a pobreza no Brasil existe e existe para muitas pessoas, milhões de brasileiros. Esse tipo de programa, ele visa apenas mitigar um pouco essa desigualdade social. Mas essa gente tão criminosa, eles continuam a iludir as pessoas que estão no seu entorno, né? O Nicolas está fora do Brasil, essa gente adora gastar dinheiro fora do Brasil, né? E lá fora, ele dando uma entrevista, uma palestra, ele disse, olha, eu fui perseguir no Brasil a perseguição para as pessoas que emitem opinião. No Brasil você não pode ter opinião.
O que é uma grande mentira que eles repetem tantas vezes que as pessoas acreditam. Até as pessoas que emitem opiniões por todos os lados acreditam que no Brasil você não pode dar opinião. Você pode ter opinião, você não pode praticar crimes através das redes sociais com as suas palavras, incitar as pessoas ao crime, praticar delitos de ódio. Isso aí que não pode, porque o Brasil ainda é uma nação civilizada, por mais que essas pessoas não queiram. E aí é o seguinte, essa questão envolvendo o cãozinho Orelha fez também com que o Nicolas aparecesse com mais um tipo de vigarista. Gente, como é vigarista essa criatura? Por que eu falo isso com tanta segurança? Porque ele desfocaliza os temas todos. Ele está dizendo que as pessoas que participaram dessa coisa cruel contra o cachorrinho são pessoas que não fizeram aquilo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito brando e isso tem que cair no colo da esquerda, né? É muita patifaria, né? O cara pegar e se transformar isso numa coisa, numa crueldade ligada à esquerda. Quando em Santa Catarina, todos nós sabemos, se a gente for esmiuçar, esses agressores, certamente eles têm uma conexão, do ponto de vista ideológico, com gente dele, com gente do Nicolas Ferreira. Ele fez aqui uma fala muito contra esse criminoso. Desse tipo aqui, ó. De um lado você tem a esquerda que diz que, enfim, são vítimas da sociedade, o ECA está correto e a aplicação da pena deve ser nenhuma pena, né? Na verdade. Então é o seguinte, é uma das pessoas mais cínicas, das pessoas mais perigosas que surgiram nesse esgoto bolsonarista que a gente tem que saber desmistificar, a gente tem que desmoralizar diante desse comportamento infame dele de votar contra um benefício do povo. Vamos ver se a pessoa que irá receber o gás do povo, se lá em Minas Gerais alguma dará voto para esse vigarista da fé, né? Porque também usa a fé também para seus fins políticos. Né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mas a gente se encontra no próximo portal. Grande professor José. O Rogério Correia botou aqui, ó. Deputados mineiros que votaram contra o gás do povo. Programa que garante a gratuidade do botijão de gás da cozinha para as famílias mais pobres brasileiras. Nicolas Ferreira, Eros Biondini e Júnior Amaral. Todos do PL. O professor José tem toda a razão, né? Esse Nicolas Ferreira é uma das piores figuras dessa esgotosfera bolsonarista, uma figura perigosa, porque tem muitos engajados ali, jovens, né, que estão engajados nessa fanfarra dele, né, nesse modo perverso de fazer política, né, com base na mentira, com base na falsidade, né, na falsa pregação também, como bem trouxe o professor José aqui, né. Então, essa é uma figura perigosa que a gente precisa desmascarar reiteradamente, né, aqui no canal. Fábio Krause, meu grande camarada, está aqui conosco, ó. Salve, salve, um canalha profissional da Maria Cristina. Ó. É verdade, é verdade. Petrobras vende o GLP de 13 quilos na refinaria por menos de R$40. Ó. Gustavo Cerqueira, mesma coisa a gasolina, né, o Gustavo Cerqueira. Tem um posto de gasolina aqui que eu abasteço perto de casa, que a gasolina era 5,09 o litro. Baixou 2 vezes já, e está 5,16. Eles conseguiram subir, já baixou 2 vezes da Petrobras, né? E eu fui essa semana a Porto Alegre, está 5,46 lá em Porto Alegre. Então, subiu assim absurdamente em Porto Alegre. Com essa última que baixou quase 20 centavos da Petrobras. E aqui o Gustavo está trazendo a realidade. Ó. Menos de R$40 o botijão GLP 13 quilos saindo da Petrobras. Então, as distribuidoras estão ganhando uma fortuna ainda. O gás era para estar 80 pila, gente. 70, 80 pila era preço mais do que justo. Mais do que justo. Né? Grande Fábio Krause, Arte Silva, quero muito ver o Jones debatendo com o Nicolas. Isso aqui vai ser lindo, hein? Estou torcendo muito para a eleição do camarada Jones Manuel, com todas as divergências que a gente tem aí. Já falei várias vezes sobre isso, né? Acho um absurdo alguns ataques que o Jones sofre, racistas, inclusive.
A Voz Trabalhadora tem amplas divergências com o Farol Brasil, do ponto de vista editorial. Nossa linha editorial é uma, lá do Farol Brasil, do Jones é outra, mas com todo respeito, né? Com todo respeito, mas eu estou torcendo muito para o Jones Manoel se eleger deputado, que eu quero ver ele enfrentando essas figuras bolsonaristas lá na próxima legislatura. Vai ser muito legal ver isso aqui. Vai ser muito legal ver Glauber Braga junto com Jones Manoel enfrentando essa turma, né? Alexandre Carlos, esquerda mentirosos. Diz o que a gente está mentindo aqui, Alexandre. Faça um bom debate de ideias, não fica só ofendendo, sabe, meu caro? Macaco Tigre, Palestina Livre, sempre, sempre, sempre. Fábio Krause, não sai já cancelando o cara. Jogaram um camarada fora, ouvi até que eu era quinta coluna, agora parece que o cara ficou fanático mesmo, mas até por fanatismo podem haver razões úteis para nós sabermos. De quem tu está falando, Fábio Krause? De quem tu estás falando? Pois é, o Alexandre Carlos podia nos dizer qual é a mentira, né? Será que ele consegue dizer uma mentira que a gente trouxe aqui, né? Janete, privatização dá nisso. Privatiza que sempre piora, né, Janete? Sempre piora. O Cléo Oliveira, aqui em Rondônia ainda é R$140, diz a Cléo Oliveira. Quanto que era com o Bolsonaro, Cléo? Conta para nós, devia ser 200, né? Fanatismo não pode contagiar o nosso lado, diz o Fábio Krause. Já que todo mundo passou a zarabatana, também vou nessa, diz o Sidney Cripa. YouTube, presença dupla TV, ó. A Paz Vidon. Salve, salve. O Fábio Krause dizendo que também tem sentido esse clima pesado e hostil. Tem uns canais aí que é só treta, né? Tem os canais que estão ali só para treta, né? E para atacar os outros canais, né? Tá falando do Estopa. Você não quer? Nem quero falar disso aqui. O cara virou bolsonarista, acusou a mulher acusou ele. E aí tem outros canais repercutindo, né, Fábio Krause? Tem outros canais surfando na onda e eu vi que estão com 5 vezes mais visualização do que o canal tinha antes, quando não era, sabe? Entraram nessa fofocaiada que cara, sabe? Não, aqui não é a nossa linha editorial, né, Fábio Krause? Não é fofocaiada aqui não, né? A Glaia está falando do Aldo Rebelo. Não, pior é que não era do Aldo Rebelo que ele estava falando. Fim do genocídio palestino, Palestina livre, né, Sidney Cripa? Surfando na onda, fofoca baixa total, né? A Glaia Lúcia diz que está com a memória prejudicada. A Gleia Lúcia que botou aqui, ó, estou adorando o modelo desta live, vou decorar o nome do expositor e da live, não quero perder, release com meditação. Acho que é do portal do José ali, ó, galera, que tu estava falando. Sigam lá, quem não segue o portal do José, é muito bom o canal, né? Gente, aqui, ó, Regina Alves, pacote com 5 assinaturas, 5º artigo, metendo aquele comentário, tirando aquela carta do comentário gratuito de membro, né, que motiva o algoritmo anda muito com esta carta aqui que o 5º artigo tirou lá no começo da live, ó. Regina Alves pingou 2 pila para meter o CCCP ali, ó. Maria Cristina pingou 2 também. O João Carlos Meller Machado, novo membro do canal. Grande João Carlos, quero te ver lá no Bunker da Voz Trabalhadora, nosso grupo de WhatsApp exclusivo para membros. E tem os grupos de WhatsApp e Telegram livre aqui, tá, pessoal? O aberto, tá? O link tá na descrição aqui. O Bunker é só para membros. Bunker é só para membros. Lá a gente conversa bastante, né? E o João Carlos pingou um 5 aqui também para nós, ó. Regina Alves deu mais um pacote, mais uma assinatura. Então, agradecer aí esses camaradas que impulsionaram o algoritmo com seus pingos, né?